Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Então, gente, nós vamos à nossa aula de matemática. Vamos relembrar algumas coisas a respeito de potenciação, beleza? Primeiro vamos falar de alguns termos, que vai ser importante daqui para frente, quando falar de potenciação, eu vou falar em base, expoente e potência. Vou colocar aqui para vocês verem. Beleza? Então eu tenho isso. A base é o primeiro número que você vai ver. O expoente é o número menor que está logo acima da base. E a potência é o resultado. Potenciação é o conteúdo que é estudado. Potência é o resultado, né, da base e o expoente. Vamos trocar esses termos aqui por números. Por exemplo, 2 vai ser o exemplo da nossa base. 3 vai ser o exemplo do nosso expoente, e aqui eu já tenho, né, como calcular. 2 é base 2, expoente 3. Simplesmente, né, resumidamente, 2 elevado a 3. O que eu vou fazer? 2 vezes 2 vezes 2 de novo. 3 vezes, logicamente, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, se eu tenho como base 2, como expoente 3, a potência, o resultado vai ser 8. Vamos lembrar alguns casos especiais aqui, tá bom, pessoal? Qual for o número, né, que tiver aqui na base, se o expoente for 0, a potência sempre é 1, beleza? Se eu tiver 0 como base, não importa o expoente, o resultado sempre é 0. Nesses dois casos aqui, a base aqui não pode ser 0 e o expoente aqui não pode ser 0. Se você colocar o 0 aqui, o resultado dá inválido, né? Não tem resultado. Agora aqui, não importa qual seja a base. Se o expoente é 1, o valor da potência é igual à base. Deixa eu explicar isso aqui. Aqui eu quis dizer o quê? Potência igual à base. O valor da potência vai ser o mesmo valor da base. Então, não importa qual for o número, se ele for elevado a 1, o resultado é esse número. 1. Não importa se você tem o valor de 1. Não importa qual é o expoente, o resultado sempre vai dar 1. Beleza, pessoal? Vamos colocar alguns exemplos aqui. No primeiro caso, 13 elevado a 0 vai dar 1. Podia ser 13 por 7 também ia dar. Pode ser uma fração também, o resultado, se o expoente for 0, o resultado também seria 1. No de baixo aqui, como um exemplo, assim. Nesse aqui, se a base, qual for o valor da base, se o expoente for 1, sempre o resultado vai ser o mesmo valor do expoente. Como, por exemplo, 3 quartos elevado a 1, o resultado dá 3 quartos. Os parênteses aqui eu vou explicar já já, vou falar a respeito dos parênteses e lembrar algumas coisas quando eu tenho uma base com número negativo, tá? E o de baixo, né, simples também. Qual for o expoente, se a base for 1, a potência sempre vai dar 1 também. Assim, coloquei um número qualquer, coloquei 9 lá. Agora, deixa eu lembrar para vocês, quando eu tenho frações, a diferença que dá se eu colocar parênteses ou eu não colocar os parênteses. Aqui, pessoal, 3 quartos, aqui eu tenho ao quadrado, aqui 3 quartos ao quadrado também. Até a leitura dessas duas expressões, elas são diferentes. Aqui eu tenho 3 ao quadrado por 4. Aqui eu tenho 3 quartos ao quadrado. Qual que é essa diferença? No de cima é só o 3 que está sendo elevado ao quadrado. No de baixo é a fração toda que está sendo elevada ao quadrado. Como resultado, por exemplo, no primeiro, eu tenho só o 3 sendo elevado ao quadrado. Ou seja, o resultado fica 9 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. O 4 continua ele mesmo, não tem nada elevando esse 4 aqui. Já no de baixo, eu tenho 3 quartos ao quadrado. Ou seja, o resultado fica... Beleza, pessoal? Só lembrando aqui, multiplicação de frações. Aqui é uma multiplicação de frações, né? Estou multiplicando 3 quartos vezes 3 quartos. Só para ficar mais claro, a multiplicação de frações, ela fica assim, se multiplica normal, número de cima pelo número de cima, de baixo pelo de baixo. Agora vamos falar da diferença do parênteses quando tem um número negativo, beleza, pessoal? Menos 2
elevado ao quadrado, que menos 2 elevado ao quadrado, só que embaixo entre os parênteses. A diferença é o seguinte, aqui em cima, o menos 2 é de toda a expressão, ou seja, não importa o número que tiver aqui em cima, o resultado aqui sempre vai ser negativo. Aqui eu estou falando que essa expressão inteira, ela é negativa. O resultado daqui, então, vai ficar como? O resultado dessa expressão sempre vai ser negativa, se eu não coloco os parênteses aqui. Não importa se o expoente é par ou se o expoente é ímpar. Aqui embaixo vai fazer diferença. O resultado aqui de baixo fica assim, fica positivo. O expoente, se eu tenho parênteses, grava isso. Se eu tenho o parênteses aqui embaixo, não importa se o número é positivo ou negativo. Se o expoente for par, sempre vai ser positivo. Por que sempre vai ser positivo? Esse aqui de cima eu vou apagar ele daqui, vou tirar daqui. Então, se ele tem um sinal de negativo e ele não tem parênteses, o resultado final sempre vai ser negativo. Fechou. Agora, quando eu tenho parênteses, eu tenho que lembrar vocês o seguinte. Se ele é negativo, eu tenho parênteses aqui. Se o expoente for par, sempre ele vai dar positivo. Eu vou explicar isso aqui, vou demonstrar para vocês aqui que tem uma regrinha de sinal aqui, tá? Só esmiuçando aqui de uma forma bem simples, menos 2 elevado a 4, eu tenho tudo isso aqui, né? Menos 2 vezes menos 2, 4 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, beleza. O valor da potência é 16, tranquilo. Agora, por que quando ele é par, é sempre positivo? Vamos lembrar aqui, ó, negativo com negativo. Em multiplicação e divisão eu tenho essa regra de sinal, tá? Que negativo com negativo eu tenho o sinal de positivo. Aí eu tenho esse positivo com o próximo sinal de negativo. Eu tenho sinais diferentes ali, eu tenho negativo. Já esse negativo com o outro sinal de negativo também, eu tenho o sinal de positivo. Tá? Eu só expliquei, né, resumindo o quê? Que se o valor do expoente for par, sempre a potência vai ser positiva, sempre. Lembrando que tem esse detalhe dos parênteses aí. Se não tiver parênteses, aí é o sinal que está lá. Se está negativo, é negativo, não importa o expoente. Beleza, pessoal? Vou colocar aqui mais exemplos aqui para vocês. Pronto, 3 exemplos para vocês verem. Aqui com os dois primeiros com parênteses. Se o número de cima for ímpar, o resultado sempre vai ser negativo, tá bom? Se o número de cima for par, o resultado vai dar positivo. Agora reparem nisso aqui, ó. O segundo e o terceiro exemplo aqui. Sem os parênteses, aí é o sinal que está na base ali, né? Na verdade, o sinal não está só na base, está na expressão inteira, na base junto com o expoente. Com parênteses não, estou especificando que aquele símbolo de negativo é só da base. Beleza, pessoal? Então, com essas regras que eu passei para vocês, tranquilamente vocês conseguem fazer os exercícios que eu passei, tá bom, pessoal? Então é isso aí, até a próxima, valeu!